psicóloga, terapeuta de casais, para conversar conosco sobre traição online. Uma das queixas tem sido mais apresentadas atualmente nos consultórios dos profissionais que atuam como terapeutas de casais, infidelidade via internet. Fábio, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Estevão, bom dia aos ouvintes da CBN. Primeiro, uma pergunta que suscita muito polêmica e abre um tenso debate. Tem traição online? Online pode ser considerado traição, Fábio? Essa é uma questão conceitual, Estevão. No geral, as pessoas caem assim, em grandes debates em relação a esse questionamento que você está fazendo. Muitas pessoas... pensei, mas não fiz, né? Exatamente. Muitas pessoas, quando estão mantendo alguma comunicação, né, com uma terceira pessoa fora do relacionamento, e quando essa comunicação ela envolve algum tipo de fantasia sexual, algum tipo de diálogo que sugira algum interesse afetivo, amoroso, diz que isso se trata de uma amizade ou que se trata de uma conversa sem a menor importância. Mas, no geral, quem acaba descobrindo que o seu parceiro, a sua parceira está mantendo esse tipo de conversa com uma terceira pessoa, sofre de forma significativa, tal como se tivesse descoberto que a pessoa realmente tivesse se lançado numa relação extraconjugal no mundo offline, no mundo real. Entendi. A maioria, inclusive, pela experiência que o senhor tem, reclama que esta traição virtual começa geralmente em salas de bate-papo, MSN, Orkut, no próprio Facebook, no site Relacionamento, Fábio? Estevão, os meios pelos quais esse tipo de relação inicia são os mais variados. Você citou alguns deles, salas de bate-papo, as mídias sociais online, o Facebook mais em moda hoje, mas existem sites de relacionamento, inclusive, cabe dizer que alguns especializados em relações extraconjugais. No ano passado, um site, aliás, há pouco mais de um ano, um site norte-americano, ele iniciou suas atividades aqui no Brasil. Um site bem conhecido, e para você ter ideia, Estevão, ele conta com 15 milhões de usuários, isso é o que ele anuncia, no mundo inteiro. Você imagina que nós temos uma população do Distrito Federal de 2,5 milhões de pessoas aproximadamente, e esse site conta com 15 milhões de pessoas e um site especializado em relação extraconjugal online. As pessoas se conhecem por meio do mecanismo do site e podem se manter numa relação online, pura e simplesmente, ou até mesmo avançar para uma situação de encontro no mundo real. Há dados estatísticos, eu não sei se há, mas enfim, que reforcem a tese de que a partir do momento em que a pessoa começa a se relacionar online com outra, que muitas vezes não está nem na mesma cidade em que ela resida, isso vai acabar no encontro de fato real? Então, Estevão, eu posso falar para você a respeito da minha experiência em consultório. Pois não. Existem várias situações. Há pessoas que se lançam num site de relacionamentos, seja esse especializado em relacionamento extraconjugal, seja um site de namoro, seja uma sala de bate-papo, ou até mesmo começam uma comunicação com uma pessoa por meio de uma mídia social online, com o intuito de manter aquela relação no âmbito online. A pessoa não tem interesse em evoluir para uma outra situação. Isso é mais comum para as mulheres. No geral, elas buscam sempre uma conversa, uma espécie de um amigo que acaba deixando de ser um amigo, se torna uma pessoa que tem com ela uma relação de confidência, de intimidade emocional, muitas vezes até uma intimidade sexual. Não numa relação presencial, mas muitas vezes no que se chama de sexo virtual. As pessoas ligam as suas câmeras, ligam o seu áudio e se estimulam mutuamente por meio do computador. Quando se tratam dos homens, no geral, eles são um pouco mais decididos e até mesmo mais seguros para marcar um contato fora do contexto online. Então a gente percebe essa diferença que existe, mas no geral isso vai depender de várias questões, dos valores, dos princípios que aquela pessoa, que aquele casal possua, do tipo de vigilância que o parceiro mantém sobre o outro, e até mesmo da pessoa com a qual esse que iniciou ali uma conversa por meio de uma sala de bate-papo ou de um site vai se lançar. Se a pessoa é de outra cidade, claro, as coisas se tornam mais difíceis por um lado, mas podem se tornar mais fáceis por outro, porque a pessoa
talvez não faça parte daquele ciclo social no qual o cônjuge, o parceiro ou a parceira estariam inseridos. Isso daria uma segurança maior. Ô Fábio, também com base na sua experiência, quem anda se queixando mais, hein? O homem ou a mulher? No geral, as mulheres se queixam mais desse tipo de situação, Estevão. Não temos assim um dado muito preciso para dizer para você que necessariamente homens se lançam mais e significativamente mais em relações extraconjugais que tenham início ou que se mantenham por meio da internet. Mas em termos das reclamações, a gente realmente ouve mais mulheres, que até às vezes de forma desavisada, inadvertida ali, acabam detectando um e-mail que elas não conheciam digitado, né, na barra de endereços do navegador, ou até mesmo no MSN, que ainda é muito utilizado, e acabam, claro, né, procurando investigar um pouco mais, muitas lançando mão de algum artifício como um espião online que acaba capturando as senhas desse computador e acabam descobrindo, né, que o seu companheiro está se lançando, né, numa atividade, seja que apenas se mantenha ali no âmbito do online ou que evolua para uma situação de encontro real. No início do nosso pode finalizar. Eu disse que as mulheres, elas têm reclamado mais. Ô Fábio, no início do nosso bate-papo, você ressaltou que o sofrimento, né, é forte, né, da mesma forma que um relacionamento extraconjugal fora do ambiente cibernético. Não importa se a vítima geralmente vai sofrer da mesma forma, como o senhor bem ressaltou. Quais são os fatores que contribuem para a ocorrência desse tipo de envolvimento extraconjugal online, pela internet? Falta de diálogo e de liberdade do próprio casal é um importante fator? Estevão, muitos são os fatores. Se a gente pensar na infidelidade conjugal como um todo, não só aquela que tenha início ou que se mantenha por meio da internet, a gente vai entender que muitas pessoas se lançam num relacionamento extraconjugal porque o relacionamento não tem mais aquela conexão que tinha no início. Né? No geral, isso é uma coisa normal e faz parte mesmo da própria natureza humana. As pessoas se apaixonam, se desapaixonam e descobrem outros sentimentos na relação. Né? Aqueles que se dizem apaixonados após 2, 3, 4 anos, eu suspeito que estejam dizendo aí uma mentira. Mas, no geral, quando esse sentimento inicial de paixão ele dá espaço para alguns outros sentimentos mais elaborados, né, um amor mais solidamente construído, com base principalmente naquilo que seriam os pontos de união do casal, a gente tem um relacionamento que se mantenha mais seguro, mais sólido e talvez mais resistente a essas situações que são provações ou até mesmo situações concorrentes, né, ao casamento. Então, quando se trata de infidelidade conjugal, se o relacionamento ele passa por uma instabilidade, qualquer que seja, a gente tem uma probabilidade aumentada de que essa infidelidade aconteça. Mas no mundo online existem algumas peculiaridades que a gente precisa ressaltar. E acho que a primeira delas é o menor custo da resposta, ou seja, o menor custo daquilo que se faz. Para uma pessoa se lançar numa relação extraconjugal no mundo offline, ela teria que ir a uma boate, provavelmente, ir a um barzinho, paquerar o colega do trabalho ou a colega de trabalho, correndo, é claro, alguns riscos com isso daí. No mundo online, a gente tem uma situação muito mais confortável, em que a pessoa, no geral, ela entra com uma identidade que não é a dela, né, são os chamados perfis fake, ou são os perfis que, na verdade, são falsos. Um e-mail que ela só utiliza para essa finalidade, e só no momento em que ela realmente se sente tranquila ou segura para revelar a sua identidade, seja a sua fisionomia, abrindo ou ligando a sua câmera, ou até mesmo falando um pouco mais sobre a sua intimidade, é que ela, na verdade, faz isso daí. Então, os riscos são menores. Embora haja, né? Como embora o seu haja, próprio embora citou, exista. por exemplo, há psicopatas que se escondem atrás do computador. O Marcelo, até nós ouvintes aqui, antes de ligarem suas câmeras, lembrem-se que a gente que grava tudo e joga na rede. Claro, com certeza, isso acontece.
né? Mas quando eu me refiro aos riscos, eu me refiro aos riscos de que essa pessoa seja descoberta pelo cônjuge, pelo parceiro. A gente nem entrou ainda nos riscos concretos que existem no momento em que uma pessoa realmente ela revela a sua identidade, ela acaba tendo um comportamento íntimo por meio do computador com aquela suposta pessoa que ela diz conhecer, e de repente essas imagens, é claro, vão parar na internet. Então a gente tem uma série de problemas e riscos que acontecem dentro disso daí. Mas se nós pensarmos assim, por que esse mundo online ele é tão atrativo, né, eu acho que esse custo da resposta é uma coisa que certamente está envolvido nisso daí. E é um terreno muito fértil, né, Estevão? Se a gente for parar para pensar, né, como a gente começou falando, a gente tem desde salas de bate-papo, né, as mídias sociais online, Facebook principalmente, a gente tem sites especializados em infidelidade conjugal online. A gente tem, na verdade, um terreno fértil com um número grande de pessoas interessadas também em se lançar nessa atividade que eu diria tem se tornado mais comum do que a gente possa imaginar. E não deixa de ser irônico, né, Fábio? Você mesmo já destacou que casais que, embora vivam no mesmo teto, durmam na mesma cama, no mesmo quarto, não conseguem mais se conectar, e aí um ou outro, ou ambos, acabam tentando se conectar via internet. É irônico isso porque, mas não é surpreendente, que hoje há pessoas que preferem teclar do que conversar, não tem isso? Com certeza. E veja que não é só geração Y, Estevão. Quando a gente pensa na turma mais novinha, essa turma já nasceu, né, no mundo online. Ela já nasceu, na verdade, teclando num computador, se comunicando com, muitas vezes, os pais quando viajam, com os avós à distância por meio do computador, aprendem a manter relações com os coleguinhas de faculdade, não diria, mas até mesmo de colégio, ou coleguinhas da vizinhança por meio do computador. Quer dizer, é um aprendizado. Nós que somos uma geração um pouquinho anterior, né, a geração X, provavelmente nós aprendemos esse tipo de relação. Né? E o que eu digo para você é que o que chega no meu consultório não é só geração Y, não, é principalmente geração X. É uma turma mais madura, é uma turma que eu diria para você que está aí na casa dos 30 e poucos, 30 e muitos, 40, 50 anos de idade, e que está se aventurando, né, nessa nova prática aí de infidelidade conjugal, que é o que nós chamamos assim de traição online. Para a gente finalizar, tem conserto, o vaso quebrou, mesmo sendo numa traição virtual, tem como colar esse vaso, Fábio? Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Enquanto terapeuta de casais, eu diria para você o seguinte: se o casal chega a uma conclusão de que quer continuar numa relação, a primeira coisa que precisam fazer é realmente adotar a prática do perdão, entender claramente que eles precisam colocar de lado aquilo que aconteceu, não se questionar muito em relação aos motivos pelos quais aquilo aconteceu, mas o que eles podem fazer daqui para frente para evitar que isso aconteça novamente. E aí as regras são simples, né? O casal precisa realmente buscar pontos de interesse em comum, o casal precisa realmente resgatar um sentimento que seja alguma coisa sólida, que realmente mostre para eles que vale a pena manter aquele compromisso firmado no início do relacionamento, qual seja o compromisso de fidelidade, né, o compromisso de confiança, de honestidade, de credibilidade, e tudo isso é uma construção. Então eu diria para você que muitas vezes, e não raras, mas muitas vezes mesmo em consultório, a primeira pergunta que eu faço quando o casal me chega com essa demanda é: vocês realmente querem ficar juntos? Porque se querem, muitas vão ser as mudanças que terão que ser feitas para que realmente se resgate a confiança perdida e se resgate principalmente o laço, né, que se desfez e que gerou toda essa situação de infidelidade conjugal, que se deu por meio da internet, em alguns casos, que acaba extrapolando o meio online. Agora, mesmo porque, repito, né, a argumentação é muito fácil para quem fez o ato, para a vítima não é tão fácil assim. A argumentação de que benzinho, não fiz nada, foi só virtual. A quem pensou é fácil, mas quem foi atingido não é bem assim, né, Fábio? E a gente sempre precisa trabalhar esse lado, né, nos casais, Estevão, que é a empatia. Se colocar no lugar do outro para entender se realmente você veria com tanta simplicidade ou com tanta tranquilidade assim esse tipo de conversa que se dê muitas vezes apenas no mundo online, mas que acaba sendo algo que sugere realmente a perda, né, daquela exclusividade, daquele compromisso de intimidade exclusiva, enfim, de uma série de compromissos firmados no início dessa relação. E para fechar, Aline Telles,
né, nosso ouvinte pelo Twitter aqui, diz aqui algo que o senhor mesmo já ressaltou, né? Vai ao encontro, inclusive, do que o senhor ressaltou. A Aline argumenta que muitas vezes o desejo de sair da realidade, viver uma fantasia como outra pessoa, faz as pessoas procurarem a internet. Tudo isso, né, resumindo tudo que nós falamos neste Redes Sociais de hoje, onde conversamos com o psicólogo terapeuta de casais, Fábio Augusto Caló. Prazer, Fábio. Obrigado, viu? Obrigado, Estevão.